Seja bem-vindo ao canal Dieta Low Carb com Caio Fleury, o canal que ajuda você a emagrecer com saúde, de forma séria e eficaz. Eu sou o Caio Fleury, nutricionista, especialista na dieta, e hoje eu vou falar sobre uma das vitaminas mais importantes que não podem faltar na sua dieta e como a carência delas pode afetar significantemente a projeção das doenças na sua vida. Sim, o prognóstico das doenças. Então, como que você vai assegurar o seu consumo? Vamos lá. Então vamos abordar as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas o quê? Vitamina D, vitamina A, vitamina E, a K2 dos laticínios. Então elas são muito importantes. Quais quantidades consumir, quais alimentos, quais horários, para que você consuma uma quantidade bem substancial dessas vitaminas importantíssimas. Mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clique aqui no link embaixo para ativar as notificações e saber sobre os episódios novos, porque a gente posta muita aula que vai ajudar você a emagrecer, melhorando sua saúde cada vez mais. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre as vitaminas lipossolúveis. Porque as vitaminas em geral podem ser classificadas com base em sua solubilidade, ou seja, se podem ser absorvidas com gordura ou apenas água. Então, as vitaminas lipossolúveis são mais abundantes em alimentos ricos em gordura, como laticínios, carnes e fontes animais, e devem ser consumidos junto com gordura, né, para absorção mais eficaz. A maioria das vitaminas são solúveis em água, no entanto. Então, o que significa que só dissolvem em água. Por outro lado, as lipossolúveis vêm com os olhos. Então, são elas A, D, E, K, tudo de fonte animal, tudo de origem animal. Porque você pode até encontrar vitamina A, beta-caroneto de origem vegetal, pode até encontrar vitamina D em, por exemplo, cogumelo, mas não é a mesma coisa. Então, infelizmente, na sociedade atual, as pessoas estão cada vez mais deixando de lado os alimentos tradicionais, ricos em gordura, ricos em nutrientes, os alimentos altamente nutritivos. Então, no meu artigo do blog antigo chamado Margarina versus Manteiga, ou Manteiga versus Margarina, aliás, eu estou saindo um pouco aqui do tópico para vocês entenderem a diferença, que não é só a qualidade com base em nutrientes, mas é a qualidade do alimento, a sua estrutura em si. Então, algumas pesquisas controladas de maior duração em pessoas idosas demonstraram que a margarina realmente é péssima a longo prazo, né? Então, esse foi um dos estudos mais compreensivos sobre o assunto, pesquisa controlada, longa, feito com um número muito grande de pessoas, demonstrando maior incidência de câncer em grupos de indivíduos que consumiram margarina e óleos industrializados com relação àqueles que consumiam manteiga. Então, esses grupos foram selecionados para estudos de longo prazo, estudos acima de 3 anos. Então, como demonstrado com um estudo conduzido pela Administração do Hospital de Veteranos, traduzindo para português, ele foi publicado em 1969. Olha, esse é um dos estudos mais importantes, um dos mais compreensivos e bem fundados sobre gordura, sobre a diferença do consumo das gorduras na saúde humana. São estudos observacionais, né, demonstram facilmente, né, porque é muito fácil distinguir quem consome gordura e quem consome margarina. Né? Pode ter vários erros aí de interpretação. Pode ter extrapolação de resultados, vários erros quando os questionários são dados. Quanto que você come de manteiga por dia? Né? Os participantes dos estudos podem dar um pouco mais, um pouco menos, porque ninguém sabe exatamente quanto come, as pessoas esquecem, têm memória curta, enfim, elas extrapolam. Então, nesse sentido, o estudo profissional pode ser falho, mas no sentido de que é bem claro se uma pessoa come mais gordura ou manteiga, mesmo que ela erre o quanto ela coma, você sabe se ela come ou não. Só por isso já os resultados podem fornecer evidências boas, né, se essas variantes de conflito, se algumas variantes de conflito são eliminadas. No caso, quando eles estão só analisando o consumo de gordura, todo o resto da dieta é um tanto parecido. Né? Então, enfim, é só para dar uma noção em linhas gerais. Né? Estudos observacionais são bons para criar teorias e para que essas teorias sejam comprovadas subsequentemente em estudos científicos, estudos que são clínicos randomizados, estudos mais controlados no laboratório, que esses sim têm um maior grau de evidência. Então o resultado foi uma discrepância enorme entre aqueles que consumiram gordura animal versus gordura vegetal. Gordura animal, que é rica em vitaminas lipossolúveis, como vitamina D, vitamina K2 e vitamina A, foi muito mais protetor para doenças cardíacas e câncer, mas principalmente o câncer. Já outro estudo aí realizado na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos,
demonstrou aí a ligação entre consumo de margarina e desenvolvimento de Alzheimer, ou seja, demência. Então vamos comparar margarina e óleo vegetal, vamos lá. Obviamente, houve meta-análise, né, por conta dessa estrutura. Obviamente, por conta da estrutura da gordura em si do ômega 6, a gordura trans, que quando aquecida, a gordura ômega 6, quando ela é aquecida, ela é transformada em gordura trans. Então, todo óleo aí de vegetal que você encontra na cozinha, óleo de soja, óleo de girassol, canola, é rico em ômega 3, aliás, em gordura trans também. Né? Mas só a gordura ômega 6 já é totalmente oxidada. Ela já vem da fábrica oxidada, ela já vem queimada, ela foi produzida em altas temperaturas, é uma gordura altamente instável. Então é natural que ela perca a sua estrutura e que fique oxidada, causando um mal terrível para suas artérias e para as células humanas. Essas gorduras são absorvidas aí, são retidas nas membranas celulares, né, nas artérias, então causa uma inflamação danada aí e é difícil de sair, viu? É difícil. As gorduras ficam aí no corpo em torno de 7 anos, uma meia-vida muito longa. Então é por isso que não basta você comer em alguns momentos e parar e achar que vai ficar comendo óleo, comendo pastel e depois volta a comer uma dieta saudável, depois volta a comer fritura, etc. Não é assim. Isso aí vai acumular no seu tecido, vai causar danos a longo prazo, podendo causar câncer. Então, obviamente, a margarina mata por conta dessa estrutura do ômega 6 em si, gorduras trans, aquecimento também. Mas a manteiga também ela é benéfica porque, além de conter gordura saturada e saudável, várias gorduras saudáveis, ela é rica em vitamina A, E, K e D, lipossolúvel. Né? Então, é uma fonte de vitamina A de alta absorção, é a vitamina mais abundante aí na manteiga, os laticínios. Os laticínios, como o iogurte e o queijo, são mais nutritivos ainda. A manteiga ainda é um alimento mais refinado, ele tem uma carência de nutrientes com relação é rico em vitaminas lipossolúveis, mas comparado com a manteiga, com o queijo, é ainda pior. Então, queijo e iogurte é bem superior nesse sentido. Mas a manteiga aí cai muito bem na dieta por conta da qualidade da gordura. Uma gordura bem saudável, uma forma segura de você consumir calorias boas. Então essas vitaminas são necessárias para uma série de funções no corpo, é essencial para o metabolismo adequado da proteína, inclusive, né? Gera uma melhora do funcionamento endócrino, mexe toda a produção dos hormônios, promove um sistema imunológico forte, uma melhor função da tireoide. Uma dieta baixa em gordura saturada é péssimo para a tireoide, uma dieta baixa em calorias é ruim também. Mas, acima de tudo, uma dieta rica em antinutrientes é ruim para a tireoide. Tireoide Hashimoto, que é a maioria das tireoides. Tem a tireoide por falta de calorias, por fome, e tem o hipotireoidismo por conta do Hashimoto, que é uma hipotireoidismo que é imunológico, que é um defeito autoimune praticamente. O sistema imune está atacando as coisas que você consome. Todos os alimentos, as proteínas, está causando mimetria molecular. Esse é o nome técnico, ou seja, o seu sistema imune começa a atacar esses compostos da dieta e, como consequência, ele ataca também os tecidos do corpo. Então, todo mundo tem um elo frágil. Né? Se você tem uma tendência genética a ter hipotireoidismo, outras pessoas a ter artrite, outras pessoas a ter esclerose múltipla e essas outras diversas doenças autoimunes. Isso vai ser manifestado por conta aí de uma dieta ruim, esses antinutrientes da dieta, dos grãos, dos refinados, do alto açúcar sanguíneo, que gera inflamação, que também confunde o sistema imune, sobrecarrega o sistema imune. Então são várias formas que a dieta pode estar causando mal para a sua saúde, doenças autoimunes e hipotireoidismo. E a manteiga e os alimentos ricos em gordura promovem um bom funcionamento da tireoide e todos esses antinutrientes o oposto. O principal na tireoide é não consumir grãos, glúten, essas coisas. É isso aí que está danificando a sua tireoide. Também tem vários antinutrientes em fontes vegetais como espinafre, o oxalato, tem também o ácido fítico, tem as lectinas, que são proteínas de leguminosas, de grãos, tudo isso faz um mal danado. E algumas pessoas, por isso que o ser humano teve que aprender a fermentar, cozinhar o alimento, e todo esse processamento aí favorece uma digestão boa e uma absorção boa dos nutrientes sem danificar o intestino. Isso acontece quando as pessoas têm uma tendência genética maior a ter problema intestinal, então mesmo com a fermentação, mesmo com o cozimento, esses alimentos podem gerar reação, né? Principalmente também depois que foi estabelecido a permeabilidade intestinal. O intestino foi danificado com o tempo aí por conta de uma dieta ruim e, como consequência, as proteínas ruins, esses antinutrientes, vão entrando na circulação de maneira mais fácil. Se você manter a barreira intestinal preservada, fica mais difícil. Mas para essas pessoas que já têm doença autoimune, esses antinutrientes são altamente sensíveis a elas. Então, de novo, grãos são riquíssimos em antinutrientes. Fontes de origem vegetal como
legumes, muitos deles são. As solanáceas são, como pimenta, espinafre na solanácea, mas esses vegetais verdes aí podem gerar reações em pessoas com doença autoimune. Todos os vegetais da classe solanácea, grãos e leguminosas. Grãos é o quê? Trigo, milho, arroz nem tanto, arroz na forma branca gera menos reação. E trigo, aveia, essas aí possuem um potencial mais inflamatório e mais reagente. Mas a moral da história é essa: coma gordura de alta qualidade, rica em vitamina K, vitamina D, vitamina E, inclusive é bom para os ossos, né? Vitamina D, vitamina K2, previne osteoporose, gera um equilíbrio de cálcio melhor nos ossos. E a manteiga é rica em minerais antioxidantes também, né? Como o selênio. Então tem outra vantagem da manteiga. Mas reforçando que o queijo e o iogurte é melhor. Muita gente tem medo de queijo, mas o medo não é baseado em evidência. Se ela tem doença autoimune, claro, 20% da população tem doença autoimune. Então estou falando que queijo é bom para todo mundo. O queijo é muito melhor do que o leite, porque o queijo é fermentado. Então é mais bem tolerável pelo corpo. Mas quem tem doença autoimune deve evitar todas essas coisas. Provavelmente a gente deve reagir ao queijo e algumas vezes ao ovo também, mais difícil, mas ao queijo e esses alimentos vegetais que eu falei, ricos em antinutrientes. Os antinutrientes vêm mais de fontes vegetais. O laticínio não é próprio exatamente para consumo humano. O ser humano teve que processar o laticínio de uma forma para torná-lo mais digerível, né? Eliminar a lactose com a fermentação e tudo mais. Porque a lactose, 60% da população tem intolerância à lactose. O ser humano não foi feito para consumir lactose a vida inteira. A caseína, que é a proteína do queijo, também do leite, também ela gera uma reação autoimune em muita gente. Por isso que a fermentação ajuda na absorção das proteínas do queijo. Mas mesmo assim, não é suficiente para muita gente que simplesmente não deve comer laticínio de forma nenhuma, talvez só na forma da manteiga, porque a manteiga é a forma pura. Não tem proteínas na manteiga, não tem lactose, não tem nada. Então é só gordura pura com esses nutrientes lipossolúveis, que eu falei, vitamina D, vitamina K e vitamina E. Então é fácil de ser tolerado a manteiga para todo mundo, né? Então os pesquisadores ao longo do tempo foram descobrindo aí que populações industrializadas que não consumiam essas vitaminas lipossolúveis sofriam de vários males dos homens modernos, né? O problema de saúde se tornava aparente até mesmo nas crianças, nas estruturas faciais pobres, né? Então quem descobriu isso foi o Weston Price, dentista famoso aí, que viajava o mundo inteiro analisando as populações indígenas e a sua saúde dos seus dentes, da arcada dentária, e constatou aí um tremendo disfunção no crescimento facial naquelas populações que consumiam pouco dessas vitaminas lipossolúveis. Então ele chamou esse fator aí, essas vitaminas, de fator X, né? Então a teoria dele que era esses nutrientes em si que estavam causando malformação facial. Outras pessoas podem dizer que é mais outros elementos da dieta, pode ser proteína, outras coisas, não necessariamente a vitamina K2, a vitamina A, mas devido à importância desses nutrientes para a formação óssea, para o crescimento ósseo, a sua teoria não é algo muito difícil de imaginar, é algo que pode ser bem plausível, né? Talvez mais estudos esclarecerão isso no futuro, mas o que a gente sabe é que essas vitaminas são muito, muito importantes mesmo. Então tem esses antinutrientes, tripsina, oxalato, ácido fólico, lectina, que geravam um dano tremendo na saúde dessas populações que ele estudou. E muitos alimentos que consumimos hoje em dia, né, como as amêndoas e que são vistos como alimentos saudáveis, não são necessariamente saudáveis para quem tem doença autoimune. Esse ponto aí eu acho que já está esclarecido. Agora, com relação aos estudos da vitamina K, K2 e doenças cardíacas, né, teve um publicado aí no jornal do American Journal of Clinical Nutrition e outro em um jornal europeu, que demonstrou aí que o consumo adequado dessa vitamina está associado à redução dos níveis de câncer de próstata. Então a vitamina K2 associada à redução do nível de próstata. Por isso também que simplesmente comer comida processada não vai te dar todo o suporte que você tem para te proteger contra o câncer, né? E tem a questão do carboidrato refinado, a estrutura das proteínas, e tem a questão da qualidade das vitaminas. Então esses são os fatores muito importantes. Muitos pesquisadores, estudiosos, realmente acreditam que a carência das vitaminas é um dos grandes problemas da sociedade. Então provavelmente a verdade está aí em certa proporção. O problema é a carência de vitaminas boas, de qualidade. A vitamina C, vitamina E, essas são mais fáceis de serem consumidas. As frutas já dão conta nessas vitaminas hidrossolúveis, mas a vitamina lipossolúveis
elas estão presentes em fontes animais. Então, se você tem uma dieta baixa em alimentos de fonte natural, animal ou vegetariana do tipo, daí realmente você vai ter carência desses nutrientes, vai ter que tomar um multivitamínico, e multivitamínico de alta qualidade é difícil de encontrar no Brasil. Então tá aí a dificuldade, né? E não é só tomando um multivitamínico bom que vai suprir todos os nutrientes que existem nos alimentos de fonte animal. Os alimentos de fonte animal são riquíssimos em nutrientes importantíssimos: colina, creatina, coenzima Q10 para a saúde do coração, creatina para a saúde do cérebro, para o crescimento muscular e várias outras coisas, né? Então a lista é imensa de nutrientes importantes aí de dietas fontes animais, por isso que talvez não seja só o fator X, né, como o Weston Price supôs que seja o único fator ou o principal fator na malformação óssea e na saúde pobre e no desenvolvimento facial estrutural do corpo como todo ruim dessas populações industrializadas, porque não só a face que estava distorcida, os dentes tortos e desajustados, mas muita coisa errada nessa população, muitas doenças aí que não eram presentes nas outras. São as doenças crônicas degenerativas modernas, que o nome já diz, foram surgidas a partir da agricultura e mais impulsionadas pelo desenvolvimento industrial da indústria de alimentos processados. Então, entrando na questão dos ácidos graxos da manteiga, que são incríveis, eles agem como anti-inflamatório. Tem o ácido linoleico conjugado, o CLA, que eu falo bastante. E talvez esse nem seja o principal, mas alguns estudos mostram o seu benefício, mas não é tão abundante seus benefícios quanto o próprio ácido esteárico em si, as próprias gorduras saturadas da manteiga, ácido esteárico. Tem vários alimentos que são ricos nesse ácido esteárico, não só a manteiga. Tem, por exemplo, óleo de karité, tem óleo de coco. O óleo de coco não é rico em ácido esteárico, mas é rico em gordura saturada saudável. O óleo de coco é rico em ácido láurico, né? Tem 12 átomos de carbono na sua estrutura. São os ácidos graxos de cadeia média, os TCM. O óleo TCM, refinado, aquele que... refinado no bom sentido, né? Não foi separado, né, do óleo C8, 8 átomos de carbono na sua estrutura. Esse é o melhor TCM que existe, se você for comprar no Mercado Livre. Ele foi separado do óleo de coco. Então, é um ácido graxo que é altamente transformado em cetose. Então, é um ácido graxo que levanta mais a cetose. Ele está rico no óleo de coco. O óleo de coco tem o ácido láurico, que é 50% do óleo. Tem esses outros ácidos graxos de cadeia média, C8 e C10. Esses levantam mais a cetose ainda do que o C12. Né? Mas por isso que se você quiser ter uma combinação ótima para aumentar a cetose, que a cetose é extremamente benéfica para o corpo, para o cérebro, anti-inflamatório, possui vários benefícios aí, diversos benefícios que eu não vou nem começar a listar. Se você quiser isso, você pode misturar o óleo de coco com o óleo TCM. A combinação desses dois é até melhor para levar um pico mais alto de cetose no corpo e mantê-lo. É claro que se você juntar isso com a dieta low carb, daí que você vai ter resultados excepcionais. Você precisa juntar a cetose da low carb com a cetose do TCM e do óleo de coco. Esse é o cenário ideal. A manteiga não tem esses ácidos graxos de cadeia média, pouquíssimos, mas é riquíssimo em ácido esteárico, que é um ácido que é muito saudável. Ele promove muita saciedade. Ele é muito usado nas células do corpo. Então ele é um ácido muito funcional, muito importante. Você encontra também em altas quantidades nas gorduras animais, de carne, não chega a ser 50%, não chega a ser 50% como no cacau. O cacau tem 50% de ácido esteárico, mais ou menos. O óleo de karité 30%, a manteiga tem em torno de 15% e nas fontes animais de gordura é algo em torno de 20 a 30%. Então são bem carregados, né? O cacau é o mais alto de todos. Então é muito importante esse ácido para a saciedade. Também não é à toa que você se sente saciado consumindo um chocolate amargo ou qualquer chocolate. O chocolate amargo, acima de 70%, ele é muito bom para aumentar o fluxo sanguíneo também. Então ele é riquíssimo nesse ácido esteárico que te dá saciedade. Ele é muito bom no sentido de melhorar o humor. Os estudos mostram que o chocolate amargo, assim como o chocolate bombom, melhora o humor. Aumenta a produção de serotonina, que é o hormônio feel good, né? O hormônio do se sente bem, do prazer no cérebro. Então você aumenta a serotonina comendo chocolate devido aos próprios ingredientes de chocolate e a saciedade por conta dessa gordura esteárica aí. Então essas gorduras aí são aprovadíssimas. E as de fonte animal são ricas em vitaminas lipossolúveis, as de fonte vegetal não são. Então não basta só comer chocolate, não basta só comer óleo de coco, você precisa comer fontes animais, queijo, ovos e carne. Se não for colocar queijo e ovos, tem que ter carne, frango e peixe com bastante gordura. Se não tiver gordura, não vai absorver direito essas vitaminas e não vai ser completo a sua dieta. Para ser completa a dieta, idealmente você tem que incluir também órgãos ou suplementos de órgãos. Suplementos de órgãos não vêm no Brasil
por enquanto, provavelmente não. Talvez já tenha começado a vender aí alguns vendedores, distribuidores, mas nos Estados Unidos é bem comum a sua venda e, felizmente, essas peças são muito baratas. Você pode comprar um fígado, caldo de osso, né, que é com glicina, que é um aminoácido muito bom para associado abaixo do câncer, a glicina. Então, o caldo de osso anti-inflamatório, rico em glicina, que abaixa o câncer. Gelatina, natural, de preferência. Ovos e órgãos. Fígado, coração de galinha. Se você não gosta de fígado, eu tenho certeza que gosta de coração de galinha. Então, vá atrás do coração de galinha, inclui na sua dieta, numa base regular também. Misture filés com peixes. Misture com órgãos, misture com gelatina, natural, caldo de osso, essa coisa. Daí você vai longe, vai estar bem nutritivo. Se colocar laticínios ainda e ovo, vai mais longe ainda em termos nutricionais. Se você está na dúvida, você pode colocar laticínios ou colocar... laticínio mesmo. Se você está na dúvida de colocar laticínio, é melhor você não colocar, né? Se você está na dúvida, porque muita gente não tem doença autoimune, mas tem um processo autoimune subjacente ocorrendo, né, silenciosamente no corpo. As pessoas desenvolveram hipotireoidismo, lúpus, vários problemas autoimunes, doença de Crohn, etc. Já tem um processo se instalando aí nos últimos 10 anos. Não é que ele aconteceu do nada, não é que eu acordei doente, não é que nesse mês eu não estou me sentindo bem, fui no médico. Não, esse processo já está ocorrendo e você só chegou no ápice no momento que você descobriu, certo? Foi a gota d'água, mas antes disso já estava sendo desenvolvido aí, ocorrendo há pelo menos uns 5, 10 anos, acho que os estudos mostram. Por isso que se você está na dúvida de consumir laticínio, não consuma. Eu particularmente, eu nunca tive problema nenhum autoimune, acompanho meus exames com frequência, minuciosamente, e por questões de segurança, eu sei que eu tenho intolerância à lactose, como a maioria da população tem, já fiz teste genético, avaliei tudo, avaliei as minhas tendências genéticas, os meus pontos fracos genéticos, com as informações que eu tenho. E, com base nisso, eu optei por consumir queijo em doses pequenas, moderadas diariamente. 50 gramas de queijo por dia, não todos os dias. Mas é algo que eu considero seguro, né? Porque eu não tenho evidências de que eu tenho problema com queijos, apenas com a lactose. Queijo é baixo em lactose. Que tem lactose é mais o iogurte e principalmente o leite. Tá? Muita gente acha que o queijo é carregado de lactose. Não, tem pouquíssimo. Não é que você... intolerante à lactose, você comer 1 grama de lactose vai fazer muita diferença. Não é, você tem que consumir quantidades significativas. Então é isso. O baixo consumo de gordura saturada é péssimo, inclusive para uma produção hormonal. A gordura saturada aí aumenta a produção de hormônios sexuais, como eu falei, tipo estrogênio, testosterona, DHEA. DHA é extremamente importante, é precursor aí da pregnenolona, que é muito bom para o humor, para controlar o cortisol. É muito bom para aumentar, como precursor da testosterona. Então, se DHEA está baixo, a testosterona vai estar baixa, muito provavelmente. Então, esses hormônios sexuais são importantíssimos, né? Esses ácidos graxos saturados são incríveis. E, como eu falei antes, eles dão às células, às membranas celulares, a estrutura necessária para a função ótima dos tecidos, dos órgãos, das células. Então, associado a menor nível de doença cardíaca, tá? Associado, inclusive, a um fígado saudável, a saúde dos órgãos, né? Ajuda o fígado a processar toxinas, porque fortalece essas membranas celulares carregadas em gordura saturada, tornam os tecidos e os órgãos funcionais. Então isso fortalece eles como um todo. Então, junto com o colesterol do alimento é filtrado pelo intestino. Ele decide o quanto o fígado vai produzi-lo. Então, a síntese de colesterol é algo minuciosamente controlado pelo corpo, pelos seus órgãos. Então não precisa ter medo de consumir colesterol. Isso é um dos mitos maiores da sociedade, da mídia atual. Se você não quer consumir colesterol, você vai perder um monte de nutriente saudável porque você acha que o colesterol vai aumentar o seu colesterol do sangue, que não é verdade. O colesterol do sangue é produzido independente do colesterol da dieta. Como eu falei, o intestino ele sintetiza e o fígado regula. Então não tem problema. Você vai produzir o colesterol quanto for necessário. Se você comer muito carboidrato na sua dieta, você vai produzir o colesterol o quê? Colesterol ruim, que é o triglicérides. São os colesteróis que são alterogênicos, que são pequenos e densos, ao contrário dos grandes flutuantes. Então, se eu comer manteiga, se eu comer gordura saturada, vai aumentar o colesterol bom, o quê? Que é o grande flutuante. Esse aí, o grande flutuante, ele não é heterogênico, ele não gruda nas artérias e causa oxidação. Eles são 4 vezes menos propensos à oxidação. As partículas pequenas e densas são muito mais propensas. Essas aí são decorrentes do consumo de carboidrato, principalmente o carboidrato refinado e o açúcar. Tá? Tem muito mais informação sobre o colesterol no meu segundo livro, A Dieta Low Carb. Se você quiser entender mais detalhes, eu dedico 4 capítulos ao colesterol. E também
vitaminas lipossolúveis eu abordei bastante no meu primeiro livro, A Dieta dos Nossos Ancestrais. Então, para concluir, todos esses alimentos são importantíssimos. Vitaminas hidrossolúveis, solúveis à água, você encontra em frutas e vegetais. Você pode comer um pouco de fruta na dieta, mas não se preocupe que os fontes animais elas fornecem os nutrientes mais importantes, que são as vitaminas lipossolúveis e diversos outros nutrientes que o ser humano está começando a descobrir agora e aprendendo mais as suas funções importantes. Mas, além disso, né, temos os macronutrientes. Eu falei dos micronutrientes, não vou nem entrar nos macros, que são as proteínas, as gorduras, e falei das gorduras, mas não falei das proteínas. Então, a proteína é muito essencial também como base estrutural, né? Como se fosse, imagina que fosse um Lego, seu corpo humano é um Lego. Então, essas peças do Lego são construídas a partir de proteínas. Se você não tiver proteína, você vai encolher, vai perder músculo, vai perder órgão e alguma hora vai morrer. Se você comer zero de gordura e zero de proteína e gordura e carboidrato, óbvio que isso não existe no mundo real. Isso seria algum teste laboratorial, um estudo perverso. Se você fizesse um estudo desse no ser humano, em questão de meses ele ia morrer, porque meses ou poucos anos ele ia morrer de desnutrição, porque as proteínas formam bases estruturais, né? Quando você vê na África, muitas doenças relacionadas à desnutrição de proteína. Então, às vezes as crianças estão lá, as famílias estão se entupindo de carboidrato porque receberam doações de arroz, de produtos agrícolas que foram dados em forma de cesta básica, e essas pessoas desenvolvem uma barriga inchada enorme, uma doença caracterizada pelo excesso de carboidrato e a desnutrição junto. Então, praticamente ela fica gorda e desnutrida ao mesmo tempo. Um barrigão e desnutrida. Isso pode ser resolvido rápido com uma quantidade mínima de proteína. Idealmente você não quer consumir uma quantidade mínima de proteína, mas sim quantidades adequadas, que são quantidades compatíveis ao que nossos ancestrais consumiam, em torno aí de 15 a 30, de 20 a 35% do teor calórico da dieta. Então 20 a 35% de proteína é o que você deve buscar para ter um desenvolvimento melhor, uma boa nutrição, um desenvolvimento muscular adequado e inclusive em função dos órgãos e função geral do corpo. Tá bom? Então sua saúde vai agradecer. Até a próxima. Continuamos por aqui.